You don't have to fight this pillow. Olá, seja bem-vindo novamente. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, para que eu possa detalhar melhor alguns aspectos do funcionamento do jogo de sedução online e do porquê tu realmente deve usar ele. Ao longo dos anos, foram se criando diversas técnicas muito bem elaboradas para gerar atração, para gerar interesse e para gerar conexão nas mulheres. Mas a grande maioria dessas técnicas e táticas estão condensadas no conteúdo verbal, ou seja, somente naquilo que tu fala. E a gente sabe muito bem que a nossa comunicação não é apenas verbal. Ela é mais ou menos uns 7% verbal e uns 93% não verbal. Não sei se é exatamente isso, mas isso não faz muita diferença para nós. Só que eu preciso te explicar algumas coisas para que tu entenda um pouco sobre o processo de comunicação no geral. Eu vou usar alguns gráficos aqui para te explicar melhor. Esse gráfico é para entender de forma simples e objetiva o processo de comunicação. Primeiro, nós temos o verbal. O conteúdo verbal da nossa comunicação é o conteúdo daquilo que a gente fala. É o exato significado das palavras que a gente usa. Se eu digo, esse final de semana eu fui viajar, o que isso comunica é que eu fiz uma viagem no final de semana. E eu sei que isso é óbvio, mas é que a comunicação verbal é óbvia. O ponto-chave é que uma comunicação entre duas ou mais pessoas é uma troca de informações, seja qual for o tipo de comunicação. E o conteúdo verbal diz respeito a apenas 7% dessas informações. E os outros 93% são o conteúdo não verbal. O conteúdo não verbal diz respeito à postura, tom de voz, roupa, aparência no geral, expressão facial, gestos e etc. Eu diria que o principal aqui é a tonalidade das palavras. Por isso que existe aquela frase, não importa o que tu fala, importa como tu fala. O conteúdo verbal é subjetivo. E mulheres são seres subjetivos, por isso é tão importante o não verbal em uma sedução. Nós ainda temos aqui embaixo o item subtextual, mas esse eu vou deixar para explicar daqui a pouco. Nesse outro esquema aqui, é uma comparação entre o jogo online e o jogo na vida real. No jogo online, teoricamente, tu não tem como usar o tom de voz, gestos, toques e etc. Por isso, as táticas são baseadas na comunicação verbal e subtextual. Já na conquista na vida real, as técnicas são totalmente não verbais. Por isso que eu sempre digo que tu pode falar qualquer coisa. Tu deve estar pensando, ok, se a comunicação não verbal diz respeito a 93% e a verbal apenas a 7%, o jogo de sedução não ficaria desfalcado, já que ele é limitado ao conteúdo verbal? De certa forma, sim, porém, o segredo está nesse item que eu adicionei aqui e resolvi chamar de subtextual. Isso que vai ser a chave da sedução online. O que seria conteúdo subtextual? Subtextual é o conteúdo que está nas entrelinhas daquilo que tu diz, ou o que tu não diz. Isso vai desde o tempo que tu demora para responder, vai da ausência, da escassez e coisas do tipo. Por exemplo, não existem frases prontas para tu ter uma conversa com uma mulher. Porém, existem gatilhos mentais, técnicas e padrões de comportamento. Dois exemplos de gatilhos mentais muito clássicos são a escassez e a curiosidade. Ah, Copini, o que eu falo para deixá-la curiosa? Primeiramente, tu precisa entender esse gatilho e tu vai formular sozinho uma frase que gere curiosidade nela. Tu vai pegar tanto gatilhos mentais, quanto padrões de comportamento, quanto técnicas e vai embutir na tua comunicação. E isso responde à pergunta de muitos caras. Como eu faço para ter assunto? A resposta é aprendendo técnicas e embutindo isso na tua comunicação. Bom, continuando com a explicação. As técnicas de sedução usadas na vida real são mais não verbais do que verbais. Tu pode notar que eu não te ensino um roteiro para tu ter o que falar. Eu te ensino mais um padrão de comportamento e atitudes. O não verbal funciona melhor na vida real do que o verbal.
E a outra é que as técnicas para jogo online são técnicas adaptadas que têm mais compatibilidade com o verbal e subtextual. Em outras palavras, são técnicas que têm uma possibilidade de serem executadas somente com o conteúdo verbal e subtextual. No jogo da sedução e em vários outros campos de estudo, existe um macete que se chama teasing, que significa o ato de obter reações das mulheres, usando gatilhos mentais. Eu sei que um gatilho mental faz um determinado efeito na cabeça de uma pessoa, mas eu sei também que um gatilho, apenas um, não faz efeito suficiente. Por isso, a gente faz o que eu chamo de empilhamento de gatilhos mentais ao longo do tempo. E para isso, é necessário usar o test game. Se tu conhecer uma menina numa balada, dependendo da energia do local, vai conseguir usar um ou mais gatilhos mentais. Mas para não deixar esse clima esfriar, vai precisar continuar usando esses gatilhos pelo WhatsApp ou Facebook durante o tempo em que vocês não estão juntos. Portanto, a técnica de empilhamento de gatilhos não é algo possível de aplicar em uma pessoa se tu não tiver contato com ela pela internet. Muitas vezes vai acontecer de tu conhecer uma menina em uma balada e conseguir uma interação de sucesso com ela, construir atração, conforto e tensão sexual. Naquela hora, na cabeça dela, ela tem um interesse de sair contigo mais vezes, mas com o tempo isso vai esfriando. E uma funcionalidade essencial do test game é não deixar isso esfriar, justamente porque as pessoas não têm como se ver todos os dias. Levando em conta que 99% das mulheres que tu vai seduzir vão ser mulheres desconhecidas que não fazem parte do teu círculo social, tu precisa usar o test game para manter essa chama acesa.